seus olhos fechados, as mãos do coração, vamos falar com o Senhor agora, Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Não há presente, não há dinheiro, não há a companhia de alguém, não há algum momento que se compare à oportunidade que o Senhor nos dá. E o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui agora na Tua casa, a qual, meu Deus, por crermos, estamos aqui. Viemos para Te ouvir, para Te buscar, para invocar o Teu nome, para falar com o Senhor, para dar ao Senhor condições do Senhor, meu Deus, vir ao nosso encontro, do Senhor estar conosco, do Senhor trabalhar, meu Deus, na nossa vida, do Senhor curar e libertar. Quantos, meu Deus, neste momento, que se soubessem, não estariam agora num hospital, buscando, meu Deus, a cura, buscando, meu Deus, serem de alguma maneira aliviados, mas estariam aqui na Tua casa, para invocar o Teu nome, para falar com o Senhor, para apresentarem ao Senhor as suas firmes razões, para que o Senhor faça, para que o Senhor opere, para que o Senhor realize, para que o Senhor, meu Deus, atue, para que o Senhor venha, para que o Teu bálsamo seja derramado, para que a Tua palavra seja cumprida, para que aqueles que estão, meu Deus, enfermos, doentes, cansados, oprimidos, sobrecarregados, tenham, meu Deus, do Senhor e no Senhor o alívio que tanto buscam. Eu oro e peço aqui agora, para que nessa noite o Senhor venha, meu Deus, operar. Que o Senhor venha libertar aqueles que estão cegos espiritualmente, aqueles que não têm visto, mesmo pessoas que já conheçam a Tua palavra, mas que não têm visto, que até têm ouvido, escutado na verdade, mas não têm recebido a Tua palavra como revelação. Eu peço que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor liberte, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor renove, que o Teu poder, meu Deus, seja derramado e nos atinja, de forma, meu Pai, que cada um de nós venha sair daqui de outra forma, diferente da forma que entramos. Que o Senhor venha, que o Senhor se manifeste, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor abençoe. Eu entrego a minha vida e a vida de cada pessoa que faz parte deste culto, para que aqui não seja, meu Deus, o preparo, que não seja a cultura, a inteligência, a habilidade de alguém, de homem, de pessoas, seja a minha, seja, meu Deus, a de qualquer um de nós que estamos aqui realizando, falando, pregando, trazendo a palavra. Mas eu oro para que a unção do Senhor, a unção de cura, a unção de libertação, para que a unção do Espírito Santo, que faz a palavra chegar não apenas até os ouvidos, mas descer até o coração e calar fundo, é essa unção que eu creio. E que eu oro para que venha, para que nos atinja e para que nos abençoe. Esteja conosco, Senhor, e nos abençoa. Eu entrego o andamento deste culto nas Tuas mãos, para que o Senhor opere, para que o Senhor abençoe, para que o Senhor faça a obra na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim e eu governo para a glória do meu Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus que você governa.
Estar aqui já é uma prova, né, de que nós governamos, né? É ou não é? Hoje é assim, né? A gente vai falar hoje sobre sabedoria e sobre tolice. E uma das coisas que eu já começo falando, a semana passada ainda a palavra que a gente trouxe aqui na sexta, foi sobre o elo fraco. E não era tanto, né, ainda falei, a palavra teve 2 propósitos. O primeiro era para você detectar se você é um elo fraco em algum lugar, em algum grupo. Porque quando nós não somos a única pessoa, a única peça, a única parte, nós estamos num grupo, seja a nossa família, no trabalho, na igreja, seja para um propósito específico de um momento, de uma data, seja por uma coisa permanente que você vai gastar anos da sua vida, anos de dedicação, anos de estudo, anos de trabalho, de esforço, seja para aquilo que for. Nós fazemos parte de um grupo, e esse grupo é como uma corrente. E sempre vai ter o diabo explorando, forçando, para que pelo elo fraco daquela corrente ele arrebente. Então, primeiro eu preciso detectar se eu sou esse elo fraco. E trabalhar aquilo que faz de mim um elo fraco. E segundo, se pela graça de Deus, se pela bondade, generosidade, se pela misericórdia o Senhor me atingiu, me ganhou, me tirou dessa vida, dessa condição de ser o fraco, elo fraco, e hoje eu tenho uma visão, uma condição, não posso eu olhar para o fraco com um olhar altivo e dizer, ele é fraco mesmo, ela é fraca mesmo, essa pessoa é um fraco. Não, a Bíblia diz que o forte suporta, que o forte ele não despreza, que o forte ele não zomba do fraco, que o forte ele não tripudia do fraco, mas ele suporta. Muitas vezes o forte sustenta o fraco. Muitas vezes o forte é ele quem ele arrasta o fraco, porque o fraco não vai. Então ele vai, sabe o que ele é, ele faz o quê? Ele compra rodinhas, coloca numa superfície, coloca o fraco em cima dessa superfície com rodinhas e faz o quê? Puxa o fraco. Porque senão o fraco vai segurar ele, vai impedir ele de crescer. Tem coisas na vida da gente que dá para ir sozinho. É ou não é verdade? Mas tem coisas que você tem que ter alguém com você, você precisa ter alguém com você. Tem escolhas na vida da gente que a gente fez e que são escolhas permanentes, que não dá para você agora conceber, escolhi, vou pagar o preço. Entrei num lugar, hoje ainda eu pedi para uma pessoa, faz um tempo já, né? Eu disse para uma pessoa que tinha um problema, e falei para ela assim, olha, anota para mim aqui, 10 pontos que você reconhece, que você já sabe, que você trava a sua vida. E a pessoa escreveu lá, e um dos pontos que ela escreveu ela colocou, eu não dou o meu melhor no meu trabalho quando eu não gosto do meu trabalho. Então estava lá, era uma das últimas coisas, um dos últimos itens.
E assim, a pessoa tem esse problema crônico. Em nome de Jesus tinha. Que ela não parava em trabalho nenhum. Por que ela não parava? Porque, primeiro, ela ia entrar, eu estou precisando trabalhar, procurei, não achei, vou entrar nesse lugar, vou entrar nesse trabalho. Aí ela entrava, ela já ia, cada dia ela procurava motivos dela ver defeitos, dela encontrar itens, dela encontrar coisas que ela não gostava. Então aquilo ela ficava usando para alimentar a sua insatisfação. Então ela não dava o seu melhor. Ela não trabalhava direito. Ela não se aplicava naquilo, ela não estudava aquilo, não buscava, fazer e no limite que ela podia ir. Resultado, aquela pessoa que não para 6 meses no trabalho. Aí ela fica infeliz porque não para no trabalho, aí entra no trabalho e não fica. Você percebe que tem muita coisa na vida da gente que é um círculo? Você está indo para um polo desse círculo, você faz voltar para aquele do qual você saiu. Aí você está saindo daquele polo, você volta para aquele, e aí fica assim, ó. Você consegue detectar coisas na sua vida que você sempre está fazendo a mesma coisa? Igual no caso ele ficava desempregado pela necessidade e ia para um trabalho, qualquer coisa que aparecia. Aí entrava, ficava reclamando, eu não gosto desse lugar, eu não gosto desse trabalho, porque não é minha área, porque não tem isso, porque não tem aquilo. O que acontece? Era demitido. Ficava sem trabalhar. Ficava sem dinheiro. Aí, sem opção, procurava um emprego. O que aparecia, entrava. De novo, não gostava. Não dava o melhor. Não fazia a sua parte. O que acontecia com ele? Demitido. De novo. Não trabalhava direito? Demitido. Arrumava o primeiro que aparecia, não trabalhava direito? Demitido. E assim vai. Mas... Não, eu estou no meio disso. Não adianta eu colocar a culpa no governo, na área que eu atuo, não adianta eu colocar a culpa nas pessoas, no lugar, eu estou no meio disso. Por que tem gente que, a essa altura da vida, não está vivendo o melhor tempo? Porque não está usando a principal ferramenta que tem recebido de Deus, que é a palavra. Não está agindo pela palavra, continua agindo por sentimentos. Aqui em Provérbios 17, 16 está escrito: de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? A gente vê demais pessoas que têm até, que pegam dinheiro na mão, que ganham bem, que o dinheiro chega até elas, mas o que elas têm, o que elas construíram? O que a vida delas acrescenta a algo, a alguém, a algum lugar? Pouco antes da pandemia, quer dizer, isso devia ser 2019 no máximo. Na época que não tinha tido essa alta de preço tão grande. Salário da pessoa de 30 mil reais. É um bom salário, não é? Na minha visão, é um salário maravilhoso. Não acho um bom salário, eu acho maravilhoso. 30 mil. Se você perguntar à pessoa, não tem uma casa, carro dela com busca e apreensão, não tinha dinheiro para você falasse assim, se eu for na sua casa agora, abriu a despensa, tem para você comer uma semana? Não tem. Aqui esse versículo se cumpre. 30 mil. Aí você vai ouvir essa pessoa, ela sempre trabalhou em lugares que ela ganhou bem. Desde quando tinha 16 anos. Ganhava bem, assim, dinheiro. Dinheiro passava na mão, dinheiro e tal. Não tem nada. Nome sujo. Assim, deve para...
é aquela pessoa que não dá nem para passar o Natal, ainda bem que tem a igreja, porque não dá nem para passar o Natal na família, porque sabe aquele lugar que você vai, todo mundo que está ali, você deve alguma coisa? Que em vez de falar Feliz Natal, vai chegar e falar, ô fulano, e aí estava te procurando, não me responde, não atende ligação, já tirou até o, como é que chama lá, o cheque azulzinho lá do WhatsApp para quando te manda mensagem não ficar que você leu, né? Mas o que acontece? Isso aqui é para mostrar para aqueles que falam, não, porque se eu ganhasse X, se eu tivesse X, se o meu salário fosse X, não, você precisa de sabedoria. Eu já falei aqui, eu lembro quando eu era pastor numa congregação, na época que o salário mínimo era uma piada. Tinha uma senhora lá que ela tinha 60 e tantos anos, chegou na igreja endividada, arrebentada, família destruída, doente. E com o tempo, essa senhora ouvindo a palavra, sabe aquela pessoa que não põe filtro? Que ela ouve uma coisa, do jeito que ela ouve, às vezes ela nem sabe direito, não entendeu, mas ela vai lá e faz. Ninguém me falou, eu vi. O tempo que eu fiquei nessa igreja, que na época era Paz, eu vi naquele período ali, não foi muito tempo que eu fiquei, eu vi essa senhora comprar a casa dela com salário mínimo. Se você perguntar como, eu não sei explicar, mas eu lembro que na época fui eu que peguei o testemunho dela ainda. E não é uma pessoa jovem, nova, que ela conseguiria financiamento fácil, que tinha um dinheiro guardado. Não, ela tinha um dinheiro guardado. Ah, o filho ajudou. Não, o neto, não. Depois ela ajudou o neto a comprar casa ainda, eu lembro. Não o contrário. Mas por quê? Primeiro, porque creu, colocou a palavra à frente. Qual que é o começo da sabedoria de uma pessoa? O temor do Senhor. Temer a Deus. Então vamos responder uma pergunta ruim, mas simples. O que eu costumo temer? Jó, a Bíblia diz que era um homem. Vamos dizer que o Jó era um sábio no tempo dele. Era ou não era? Era um sábio. Mas Jó tinha esse defeito. Jó, ele, com tudo o que ele sabia de Deus, vamos considerar que Jó, ele viveu antes dos profetas, antes de Jesus, antes do Salomão. E quando nós lemos o livro de Jó, tanto que o livro de Jó é um livro poético, pelas palavras, pela a maneira como Jó falava algumas coisas, o que ele pensava, a visão que ele tinha. Mas lá no capítulo 3, no versículo 15, ou 25, está escrito assim, mas o que eu temia me aconteceu, me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Então vamos lá, hoje, seja o que for que você teme, se não é Deus, isso é uma coisa muito provável de acontecer na sua vida. O que você teme? Você teme ser traído? Se qualquer coisa que, de repente, diferente, você já imagina que tem alguma coisa? Você teme morrer? Ah, meu Deus, não, porque se tal lugar pode acontecer, há um acidente, eu pegar uma doença tal. Você teme o quê? Perder o emprego? Faltar dinheiro para necessidades básicas? De repente, porque se eu não tiver para isso? O que você teme? Porque o que você teme está dizendo, está comunicando a sua fé. Porque o que você teme é, de alguma maneira, o que você acredita. Você fica pensando nisso. Então vamos trocar. Começa esse tempo que às vezes você gasta pensando, será que vai acontecer isso comigo? Será que pode acontecer isso comigo? Será que pode acontecer isso com o meu cônjuge? Será que eu posso perder meu pai, minha mãe? Por exemplo, tem coisas que são coisas naturais, que a gente precisa estar preparado para elas.
Coisas que vão acontecer, que fazem parte da vida. Então, eu sempre falo, tem coisas difíceis que a gente não se prepara. Das duas maneiras, a gente não tem que ficar pensando nelas, né? Uma hora vai acontecer, uma hora vai acontecer. Mas deve saber, isso é natural. Por exemplo, como perder pessoas. Eu falo que a morte é uma das coisas mais difíceis de você lidar. Mas tem mortes que são naturais. O filho enterrar o pai ou a mãe é natural, não é? Não é fácil. Mas é natural. O pai enterrar o filho é natural? Não. Essa não é natural. Então, ascendentemente, quem nasceu antes de você, seus antepassados, você perder alguém faz parte do curso natural da vida. Ah, aconteceu tal coisa. Ah, eu estou vendo, eu estou percebendo, e meu emprego tem um corte, tem outro. Ah, aconteceu comigo. Ah, meu chão... Não. Acontece, mais cedo ou mais tarde, você não vai ficar eternamente. A sua vida não pode se resumir a um lugar, a uma empresa, a um negócio. Esse é um outro ponto, inclusive, que o povo de Deus precisa começar a ter sabedoria. O nosso apego tem que ser com Deus. Quem eu sou em Deus? Como eu vejo Deus? Que lugares que Deus ocupa na minha vida? Deus ocupa já o lugar de pai? Deus já ocupa o lugar de rei da minha vida, de Senhor? Porque de repente eu chamo Ele de Senhor. Mas eu não ajo como Ele sendo o meu Senhor. Eu falo Senhor, Senhor, mas quando eu tomo atitudes, eu não tomo baseado no que Deus é, no que Deus falou, eu tomo baseado no que eu quero. Ele é meu Senhor assim? É ou não é? Não. Eu quero, eu faço, não importa o que Deus pensa sobre isso. Me deu vontade, eu vou lá, eu pego, eu tomo, eu realizo. Mas Deus, não. Importa eu. Então tem gente que fala algumas coisas. Mas na hora de fazer, de agir, de tomar as suas decisões, é diferente. Então aí de repente você criou um estereótipo. Você diz que é de Deus, que crê, que está na fé, que acredita, que serve o Senhor, mas não é o que Deus vê. Não é a atitude que Deus está recebendo de você. Deus não está vendo fidelidade, Deus não está vendo obediência, Deus não está vendo temor a Ele. Então tem gente que Deus olha e Deus vê a pessoa temendo um monte de coisa. Teme perder um familiar, teme perder o emprego, teme ficar doente, teme morrer, teme viver o pior, ser assaltado, sofrer um acidente num lugar, passar uma humilhação diante de uma multidão de gente. Se você teme algo que não é o Senhor, você não está sendo sábio, você está sendo tolo. Muitas vezes desses temores vêm as crenças que nós temos. E aí falando do dinheiro, por exemplo, uma das crenças que muita gente tem é a crença da escassez. Você nunca reparou que tem empresa, inclusive se usa muito, isso é uma tática, né? Isso é uma técnica de venda. Que alguém te anuncia um produto, mostra o que ele pode fazer por você, aí fala que ele vai acabar em tanto tempo, ou que aquela condição que vai favorecer vai terminar em tanto tempo, ou que são só tantas unidades. Veja que tem empresa que toda vez que anuncia alguma coisa fala assim, lote limitado, quantidade limitada, valores, são apenas tantas... Por quê? Porque aquilo já te gera uma ideia de escassez, quer dizer, não tem para todo mundo que quer. Então eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou fazer um esforço, eu vou me antecipar para comprar, para aproveitar aquela
oportunidade, para pegar nesse melhor preço. E aí quantas coisas, se a pessoa já tem essa crença bastante acentuada na vida dela, de repente você chegar na sua casa hoje, olhar no seu guarda-roupa, olhar nas gavetas, olhar de repente em áreas da sua casa, talvez dentro do seu carro, mesmo aí na sua bolsa, na sua mochila, você pode encontrar um monte de coisa que você comprou, nunca usou, talvez nunca use, porque existe uma crença de escassez que começou num temor que você tem, e não foi o temor de Deus. Mas aquele temor de ficar sem algo, de perder algo, de não conseguir segurar com você. Vamos derrubar temores hoje. O temor de você perder alguém, de que vai faltar. O temor, por exemplo, aquela insegurança que alguns têm de que não vão corresponder. Fala para você mesmo agora, tem alguma área da sua vida que está parada porque você é inseguro? Você não assumiu uma responsabilidade, não encarou um desafio, não aceitou uma proposta, não se relacionou com pessoa que era para ser uma bênção na sua vida, porque você ficou inseguro? Não, eu não vou conseguir. Não, isso é demais para mim. Não vai dar certo. Não, eu não consigo, eu não vou corresponder. Troque esse temor por temer a Deus. Se eu temo a Deus, eu vou pensar. Como Davi falou, o Senhor está colocando isso na minha mão? Se Deus falar sim, então eu vou segurar. Se Deus coloca algo nas minhas mãos, Ele quer que eu faça o quê? Que eu deixe as coisas como estão ou que eu torne elas melhores? Você acredita mesmo nisso? Então, peraí, está na minha mão. Deus não perguntou para mim se eu dou conta, se eu consigo. Deus colocou nas minhas mãos. É igual foi com Neemias. Você não vê em nenhum momento Neemias dizendo, e Deus me perguntou, Neemias, você consegue? Deus perguntou isso para ele? Nem está escrito. Mas vamos falar para um que Deus perguntou, Ezequiel, no Vale de Ossos Secos. Qual foi a pergunta que Deus fez para Ezequiel? Poderão esses ossos voltarem à vida, filho do homem? Ele disse, você consegue? Você pode? Poderão esses ossos? E o Ezequiel respondeu, tu o sabes, Senhor. Ali Deus estava dizendo, quem decide, quem define, quem tem poder sou eu. Tira esse peso da tua vida. Esse peso de eu não consigo, eu não posso, eu não vejo, eu não sei. Tira esse peso da sua vida. Olha para Deus. Considera Deus na sua vida. Responda rápido para você mesmo. Qual a pessoa? Qual a pessoa nessa terra que você conhece, que você mais considera? As respostas mais prováveis aqui vai ser, alguns vão falar minha mãe, outros vão falar minha mulher, outros vão falar meu marido, outros vão falar meu pai, outros vão falar, o seu fulano, que o seu fulano, ele é isso aqui para mim. Outros vão falar a dona fulana, sei lá quem, aquela pessoa que te ajudou, que te levantou, talvez que numa situação aí te criou, te apoiou em alguma coisa, não importa. Uma tia, uma avó, uma pessoa que deixou você morar com ela por um tempo, porque você não tinha nada e te deu um apoio, não importa. Quem é a pessoa? O filho? A filha? Quem é a pessoa que você mais considera? Quem já respondeu a pergunta para si mesmo? Levanta a mão.
Se você considera essa pessoa mais do que Deus, as coisas não estão bem para você. Não, mas é minha mãe. Tá bom. Mas ela é falha? Seu marido, sua esposa, essa pessoa, não importa quem seja, é falha essa pessoa? Essa pessoa, ela é tão falha que muito provavelmente ela já falhou com você. E olha que considerar uma decisão. Vamos falar do nosso cônjuge. Uma pessoa casada, a pessoa que ela mais considera na vida deve ser o cônjuge. Isso até é uma direção que a Bíblia dá. E deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. E ambos serão uma só carne. Então, se eu não vou ser aqui um indelicado, não vou ser indelicado. Então, vou falar de mim. Se você perguntar, por exemplo, para minha esposa, o Anderson já falhou com você? Eu te aconselho, não pergunte para ela. Ela vai dizer assim, sim. Entendeu? Ela vai dizer sim, claro. Provavelmente ela diria assim, claro. Entendeu? No entanto, nesta terra, eu sou a pessoa que ela deve mais considerar. Então vamos colocar que seja do jeito que deve ser, que ela me considere. Mas ela deve considerar Deus ainda mais do que eu. E veja como é uma decisão, eu já falei com ela, isso eu sei, ela sabe, eu sei. E mesmo assim ela continua decidindo, não, mas eu considero ele. Porque ele é meu marido, porque eu fiz uma aliança com ele, porque eu tomei uma decisão e ele é parte dessa decisão. E cada um aqui que tem essa pessoa na vida, marido, esposa, mãe, irmão, amigo, é desse jeito. Essa pessoa pode já ter falhado com você, pode ter te decepcionado, mas você considera ela. Imagina então como deve ser a nossa consideração. Porque Deus não falha. Deus não erra. Deus nunca pisou na bola comigo. Eu já pisei na bola com Deus. Eu já traí Deus. Eu já me escondi de Deus. Consegui não, mas tentei. Igual o Jonas, lembra do Jonas? Vai para Nínive. Não, vou fazer do meu jeito. Não, que... Às vezes a gente tem esses momentos. Jonas, naquela época, ele não considerava Deus como ele devia. E ele conhecia Deus para isso. Como alguns aqui. Alguns, eu li a parte do dinheiro, mas tem vários aqui que falam do tolo. E qual que é o princípio da sabedoria que é o contrário da tolice? Temer a Deus. Ter esse relacionamento, essa consideração por Deus. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Do que você enche a sua mente? Se, por exemplo, você lê pelo menos assim, um versículo, não é um capítulo, não. Você lê pelo menos um versículo de Provérbios que fala de sabedoria por dia? Tem gente que não lê nenhum versículo. Mas se eu perguntar, você assistiu algum vídeo hoje engraçado? Alguns vão falar sim. Você assistiu algum capítulo daquela série que está em alta? Outros vão falar sim. Se eu falar, você leu alguma notícia de algum assunto que talvez você nem lembre mais? Sim. Então aí olha a construção que a pessoa faz. Olha de quem que ela quer estar perto. Olha quem realmente ela considera. Tem gente que considera lá o apresentador do telejornal. Tem gente que considera demais a atriz protagonista da novela.
Tem gente que considera demais o técnico do time dele, o jogador de futebol. Se você perguntar para a pessoa hoje, ela sabe dizer se ele está bem, se a contusão que sofreu, quanto tempo demora para recuperar, quantos dias vai estar apto a jogar, qual que é o esquema do time dele. Tem gente que, se você perguntar qual é o tom do batom daquela determinada modelo, atriz, influenciadora, a pessoa vai dizer, é tal cor ou tal número, vai saber falar o que passa no olho, aqui na lateral do rosto, qual o creme que usa no cabelo, qual a cor, já teve cuidado de ir lá e medir lá na tintura qual que é a tonalidade, mas você perguntar qual o último versículo que a pessoa leu que fala desse estreitamento, esse relacionamento com Deus e sabedoria, não lembro. Então está escrito, o homem de discernimento mantém a sabedoria em vista. Mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Provérbios 17, 27. Quem tem conhecimento é comedido no falar. Fiz um culto inteiro sobre isso já. Inclusive um culto que repercutiu demais. Chama O segredo do sucesso é o segredo. Pare de dar bom dia a cavalo. Falar demais. Falar para quem não deve. Tem dias, às vezes, você quer uma coisa que você pode começar a colocar na sua vida? Faça jejum de palavras. Tem gente que você não acrescenta falando com ela. Você fala, às vezes, vai na educação puxar um assunto. É uma saraiva, né? Uma chuva de pedra. O sábio, quem tem conhecimento, é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Eu lembro de uma reunião que teve lá na Celso Garcia no começo. Faz tempo isso, hein? Deve fazer uns 12 anos. E estava uma roda de obreiros e cada um tinha que apontar uma qualidade em alguém. E então cada um escolhia uma pessoa e falava uma qualidade. Aí vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Eu falei, aí chegou uma obreira e ela falou assim, eu admiro o Anderson tal. Aí a pessoa que estava conduzindo falou, por quê? Porque ele é sábio. Aí falou assim, por que ele é sábio? Porque às vezes tem um monte de gente falando e ele não fala nada. É uma sabedoria. Às vezes, você está no meio de gente que discute, que fala. E muitas vezes eu me passei por sábio, fui o sábio não porque eu falei uma coisa diferente. Porque eu tinha uma ideia. Mas porque, sabe quando você percebe, o que eu falar aqui vai ser perdido. Ninguém quer ouvir, ninguém vai ouvir, está todo mundo cheio de si aqui. Já teve atendimento com pessoa que veio de longe para falar comigo, que eu ouvi às vezes a pessoa por 1 hora, terminou ela de falar, eu orei por ela. Você fala, você não falou nada? Não. Porque eu sabia, sabe quando uma pessoa não está para ouvir? E ainda assim, já ouvi da pessoa, nossa, como você é sábio. Às vezes o silêncio gera sabedoria. Ficar quieto. E isso não é sabedoria minha, eu só estou lendo para você o que está escrito aqui. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. Quer um conselho? Quando você não tiver o que falar, fica quieto. Não há momentos que a gente pensa e não tem o que falar? Não tem momentos assim? Você nunca viveu isso? Sabe, que às vezes você pensa, o que eu vou falar? Não tenho o que falar. Tem gente que é como se falar em alguns momentos fosse uma regra. Não é. Eu lembro de uma época que às vezes eu viajava
E eu vejo isso acontecendo, né? Eu viajava, quando eu era obreiro, às vezes, viajava com um pastor, né? Viagem pequena, ou até viagens maiores, né? Eu lembro que eu era pastor numa cidade lá perto não, um pouquinho mais longe de Rio Preto, que era Prudente, a gente às vezes ia até Rio Preto, e ia buscar jornal. Eu lembro que, às vezes, você é mais novo, né? Você quer agradar, você quer impressionar, você quer, às vezes, ali mostrar para a pessoa que você está interessado nela. Você começa a fazer perguntas, às vezes você faz perguntas que não deve, às vezes você fala o que não deve, escuta o que não quer. Então eu lembro que nas primeiras viagens foi daí que começou a vir alguma sabedoria para mim. Às vezes eu perguntava coisas para o pastor, que era o meu líder, e ele me dava umas respostas e automaticamente ele me fazia algumas perguntas. Então, muitas vezes, o que acontecia? Eu ia e às vezes puxava uma conversa. Na volta já era mais calado. Foi chegando um tempo que eu ficava na minha. Então, quando ele tinha alguma coisa para falar, ele falava comigo. Ele perguntava. Ele falava. Ali foi um entendimento que eu tive. Espera aí. Ele é mais velho, ele sabe mais, ele é meu líder. Deixa eu ficar no meu lugar e deixar ele conduzir a situação. Aquilo foi um bom para mim. Porque quantas vezes você está com uma pessoa que a pessoa não está para falar? É ou não é verdade? Às vezes você entra dentro do carro com uma pessoa, a pessoa está te dando uma carona, ou está indo o mesmo trajeto que você, vai te levar de um lugar no outro, você fica ali, ó, fulano, isso, ó, fulano, aquilo, a pessoa só quer seguir o caminho. E às vezes você fala demais, pergunta o que é desagradável. É aquela pessoa desagradável. Fala demais. A Bíblia está dizendo aqui que no teu caso, se você é assim, e vai por mim que eu já vivi isso. Fica, o quê, gente? Fica quieto. Quieto. Ah, mas não vai ficar estranho? Não, talvez você não está acostumado com o silêncio. Talvez o silêncio ele te incomoda como se estivesse faltando alguma coisa. Não está, não. Silêncio é bom. Às vezes a gente precisa do silêncio. Sabe, porque no silêncio ecoa o que está dentro de nós. Ó, que momento. Ah, não, eu fico inquieto. Opa, você está inquieto porque tem um desequilíbrio na sua vida. Eu não consigo entender, por exemplo, aquelas pessoas que nunca conseguem fazer alguma coisa sem estar ouvindo um som ou uma música de fundo. Tem que ter uma música, tem que ter o som, tem que ter alguém falando, tem que ter um podcast, tem que ter um culto, uma coisa. Não, eu, inclusive, sou o tipo de pessoa que eu falo. Você vai ouvir a palavra? Fica só na palavra. Tira a atenção de todas as demais coisas que você está fazendo e vai ouvir a palavra. Porque tentar dividir, eu estou fazendo algo, tem alguém conversando comigo, mas está ali de fundo. Você não vai pegar. Você não vai ouvir, você não vai entender. Às vezes, uma frase que você perde, você faz, às vezes você perde todo o raciocínio que você deveria ter daquela mensagem. Então, ficar quieto não é sinônimo de tolice. Ficar quieto na hora certa é sintoma de sabedoria. É uma honra dar fim a contendas. Mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Essa aqui é a outra vitória que eu tive na minha vida. A começar pelo casamento. Eu já fui uma pessoa que eu pagava para entrar numa discussão. Aliás, eu pagava para não entrar numa discussão. Mas quando eu entrava, eu não saía enquanto que eu não colocasse todos os argumentos que eu pudesse. Se você perguntasse se eu gostava de discutir, não, mas eu entrava. Me ofendeu, falou algo que eu não gosto,
falou algo que eu não concordo. Não, não é assim. Se precisasse aumentar o tom de voz. E aí, na época da mentira, então, se precisasse inventar, mentir, é igual o truco. Quem aqui já jogou truco? Graças a Deus que a maioria nem sabe o que é isso. Truco é um jogo de mentira. É um jogo de blefe. Se você prestar atenção no jogo, não ganha quem tem as melhores cartas, ganha quem se impõe. Quando você passa naqueles bares que você vê aquelas pessoas gritando, batendo na mesa, pá e tal. O pessoal olha e fala, meu Deus, tal, deixa. É isso aí. Então, quantas vezes que eu falava, mentia, colocava coisa, inventava, aumentava situações para ganhar discussões. Hoje, se eu sentir de longe o cheiro de uma discussão, eu paro. Eu não entro em discussão. Não, mas tá bom, você pensa assim, é isso aí. Não, mas você não vai falar. Não, não vou falar. Não, mas você não vai nem... Não vou. Porque ninguém, quando uma pessoa discute, ela não está para ouvir. Ninguém discute para ouvir a verdade. As pessoas discutem para ganhar a discussão. Quem ouviu isso aqui? Vou repetir porque nem todo mundo levantou a mão. Se não levantar a segunda vez, eu vou falar a terceira. Ninguém entra numa discussão para ouvir a verdade. As pessoas entram em discussões para vencer a discussão. Não importa o que a outra fale, porque ela entra numa discussão, ela já se altera. É como se fosse uma guerra sem armas. Então, quando você entra numa discussão, nada que você faça, que você fale, os argumentos que você usa, que você jogar na face da pessoa, o quanto você gritar, aumentar o teu tom, chorar para convencer, é perda. E o sábio não entra em contendas. Está aqui, ó. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Faz um voto com você, não é com Deus não, faz com você, agora. Igual um dia eu fiz, um dia eu tive uma discussão daquelas, foi inclusive uma discussão numa sexta-feira, que naquela noite eu falei comigo, eu falei assim, eu não discuto mais, isso é uma perda tão grande de vida, de tempo, de energia, fiquei o final de semana mal depois, você fica depois naquela dificuldade de encarar a pessoa, né, porque você vai longe, depois como é que você volta de tão longe, tem que pedir perdão, né, você exagera, pensei comigo, falei, não vou, não entro mais. E de tempo em tempo eu dou manutenção, Senhor, me ajuda. Senhor, eu estou percebendo uma discussão aí se levantando, me ajuda, me mantém no equilíbrio. Não, é o Senhor, ó, lembra da consideração. Eu considero mais o Senhor do que qualquer outra coisa, do que a imagem que eu tenho. Eu considero mais o Senhor do que está certo. Eu considero mais o Senhor, mais a comunhão que eu tenho com o Senhor, do que parecer a pessoa correta. Não. Aí vem alguém, te fala uma coisa, te provoca, incita um lado teu, que você se acredita e todo dia você declara que aquele lado já está superado, e você passa por aquilo. Como? Não existe discussão de uma pessoa. O número mínimo para uma discussão é de quantas pessoas, gente? Então, já ouviu um ditado popular que diz, se um não quer... Então, se alguém vier, talvez você é aquela pessoa viciado em conflito. Se você é viciado em conflito, você é casado, quer dizer que você discute muito. Discute pelas mínimas coisas. Discute pelo calor, pelo frio, pelo dia que chega atrasado, pelo dia que não chega, pela toalha na cama, discute pela política, discute pelo canal que vai ficar a televisão, discute por muita coisa. Decida, não, eu não vou ser mais esse tolo, esse insensato.
eu não entro mais em discussão. Quando alguém levantar a voz comigo, deixa a pessoa. Não, mas a gente não pode, não entra não. Está aqui, ó. O insensato envolve-se nas contendas. Se você discute com o seu cônjuge, é essa pessoa que discute comigo. Se uma pessoa falar e você não falar nada, vai chegar uma hora que ela vai cansar. E ela vai parar. Nem que for para tomar água para molhar a garganta, ela não é. Vai parar. Ela vai ver que não funciona. Eu não estou falando ela que eu estou falando de mulher, não, viu? Eu estou falando ela, eu estou falando da pessoa. Porque isso não tem a ver com homem ou mulher. Tem homem que é de falar também. Que é de ficar ali pressionando, cobrando, falando, dizendo, jogando as coisas, revirando o passado. Mulher também. Isso não tem a ver com o gênero da pessoa. Tem a ver com a pessoa. Então essa é uma decisão que cada um aqui pode tomar. Eu não vou ser mais o tolo de entrar em discussões. Qualquer tipo de discussão. Eu não quero, por exemplo, pensar que tem alguém aqui quem estiver acompanhando, que seja daquele tipo de pessoa que entra em discussão de internet. Sabe aquela pessoa que tem um assunto, aí a pessoa entra e fala e digita tudo que ela quer ali, e ofende alguém, ataca alguém? Não. Vamos otimizar o nosso tempo. Vamos lembrar, a minha consideração prioritária, a primícia da minha consideração é com Deus. Deus sempre está vendo tudo o que eu faço. Deus sempre está comigo. Você acredita que Deus sempre está com você? Há condições de Deus sempre estar com você? Porque é a gente que dá condições para isso, é ou não é? Eu não quero imaginar que em algum lugar que eu esteja, Deus não está comigo. Eu não quero imaginar que alguma coisa que eu faça, Deus não esteja comigo. Mas para Ele estar, eu tenho que ter a atitude que o agrada. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. A conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Não tem jeito, você anda com um tolo, é a história do lixo e das flores. Você fica muito com uma pessoa, alguma coisa dela você pega. Você quer saber o que uma pessoa vê, assiste, com quem ela anda? Olha como ela fala. Olha as expressões dela. Olha os tipos de colocação que ela faz. Olha como ela reage. Nada veio da gente, do zero. Não, eu um dia eu me decidi porque eu vou pentear meu cabelo assim, o que tem ainda de cabelo, eu vou usar assim a roupa, ao cinto, calçado, ao acessório aqui do braço, eu vou falar de tal maneira. Não, tudo teve uma origem. Tudo teve. Então, meu dialeto tem a ver com o lugar que eu fui criado. A maneira como eu me visto tem a ver com a cultura que eu estou. Por exemplo, a gente não vê homem aqui no Brasil de saia, vê? Hã? Não vamos falar da Avenida Paulista, não, gente. Estou falando normalmente, tá? A gente vê homem de saia aqui? Não. Porque a gente cresceu, aprendeu, né, que homem vai usar uma calça, um short, uma bermuda. Saia não. Então, não é do nada. Você não nasceu e um dia homem usa tal roupa. Não, você viu alguém usando. Você viu o teu pai, o teu tio, o teu avô, o teu irmão mais velho, uma pessoa que morava perto da tua casa, você foi vendo. Alguém colocou uma roupa em você e você foi acostumando com aquele tipo de roupa. Alguém foi te vestindo de um jeito, você foi pegando aquele jeito. Não é assim? A fala é a mesma coisa. A maneira como você se comporta é a mesma coisa.
Então tem expressões que você usa aí porque você ouviu muito. Então se você anda com um tolo, você vive falando tolices, bobagem. Vive trocando, né, o bom pelo ruim, o certo pelo duvidoso. Se afasta do tolo. Porque se perto de tolo você está, a sua vida está cheia de tolices. De coisas que não se sustentam, que não são boas. A sanguessuga, Provérbios 30, 15. A sanguessuga tem 2 filhas. A saber, dá. Essas 3 coisas nunca se fartam. E 4 nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra que se não farta de água e o fogo que nunca diz basta. Tem gente que é como uma sanguessuga. Que a vida, isso eu tenho falado muito sobre essa personalidade, que esse ano de governo Deus está trabalhando em cada um de nós, para nós não sermos mais aqueles filhos, como nós lemos lá, coloca para mim a passagem que a gente leu essa semana, acho que foi na 4ª de Gálatas 4. Que o filho, se ele for menor de idade, ele pode ser o herdeiro de um reinado, de um império, de muitas coisas. Mas enquanto ele não atingir a maturidade, ele não pega, ele não toma posse. Ele não vai usufruir daquilo que é dele. A maioria das pessoas, olha aqui, isso aqui é um fato, isso aqui é uma estatística viva, de dentro da igreja. Uma das coisas que eu detecto na maioria, não vou dizer todos, não vou generalizar, mas uma coisa que eu percebo na maioria das pessoas que eu vejo na igreja, que chegam na igreja, é que a maioria ainda tem uma personalidade de filho, de quem espera que alguém faça, que alguém dê, que alguém lhe cubra, que alguém resolva seus problemas, que alguém assuma a responsabilidade das coisas difíceis. Quando ele tem que falar, é quando ele tem que mostrar, não, mas porque o fulano não me ajudou, porque eu não tive isso. Amadureça. Não seja mais como uma sanguessuga, que sempre está ali, me dê, dá, mais isso, mais aquilo. Não seja uma sanguessuga em alguém. Você é aquela pessoa que sempre está ali tirando, sugando de alguém? Sugando paz, sugando dinheiro, sugando o tempo das pessoas. Você tem consciência do tempo que você está gastando das pessoas com você, se é o tempo justo? Vamos começar por uma coisa aqui que é a mais clássica de todas. E é uma dica para você, viu? Quando você for fazer uma entrevista de trabalho, quando você for falar com alguém, quando você for demonstrar um produto que você vende, quando você for falar com a sua família, isso aqui é uma dica que eu peço até de quem conversa comigo. Inclusive eu falo isso para algumas pessoas, às vezes eu falo, não, por favor, se ajuda e me ajuda. Esses dias eu estava do lado de uma pessoa, que eu trabalho com ela, inclusive, e ele colocou um áudio, né? Estava ouvindo um áudio lá de uma pessoa que estava expondo para ele lá um produto. O áudio acho que tinha uns 10 minutos. A hora que o áudio deu 1 minuto e meio, eu falei assim, por favor, eu não vou aguentar. Falei, por favor, me ajuda, eu não vou aguentar, eu vou levantar daqui que eu não aguento. Você vai dizer por quê? Você já conversou com aquelas pessoas que tudo que fala 2 vezes? Pior do que conversar com essa pessoa é ser essa pessoa. Tem gente que fala assim, deixa eu ver um exemplo aqui.
Ó, esse microfone aqui, sabe esse microfone? Porque esse microfone aqui, ó, ele é um microfone muito bom. Ele é um microfone muito bom, viu? Ele é muito bom porque ele veio de um lugar, sabe o lugar que ele veio? A pessoa não é direta. Eu nem consigo dizer como que é, porque é tão cansativo para mim, que me dá assim, vai me dando até sabe, um faniquito, assim, um desespero. Mas tem gente que tudo que vai falar, a pessoa parece que ela tem que ficar confirmando aquilo. Ou ela tem que ficar toda hora te perguntando, você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Esse microfone aqui, está entendendo? Hã? Vocês não vão responder? Hã? Então, porque esse microfone aqui, não. Ó, esse microfone é azul. E caso esse vermelho falhe, eu vou usar esse azul. Pronto. Às vezes você não percebeu, você tem esse vício. Porque tal coisa, porque não sei o quê, porque é assim, sabe? Ó, é assim, viu? Fala uma vez. Você está conversando com uma pessoa que tudo que está falando fica repetindo várias vezes, com educação, com bastante... Ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou prestando atenção em você. Ó, presta atenção, eu estou olhando para você. Ó, estou ouvindo você. Pode falar só uma vez que eu vou entender. Está entendendo? Se não responder, eu vou perguntar de novo. Porque ninguém aguenta. Fala uma vez. Deixa a pessoa mostrar o interesse que ela tem. Se ela não entender, o que ela vai fazer? Desculpa, você falou isso aqui, o que quer dizer? Não precisa toda hora. Você está ouvindo, você está entendendo, você está aí ainda. Não. Fala. Fala para se fazer ser entendido e não para ficar cansativo. Isso tem a ver com sabedoria. Sabe uma coisa que o sábio, ele sabe fazer? Ele se valoriza. E uma coisa que faz você se valorizar é você não ficar despejando e inutilizando o seu tempo. Jesus era tão sábio, mas tão sábio, que boa parte das pregações que ele fez, ele subia na montanha. Que ele falava uma vez só, mas devido ao relevo, devido ao estado geográfico, chegava para as pessoas várias vezes por causa do eco. Mas ele falava uma vez só. Bem-aventurados sois vocês, tal. Mas ele estava ali, eu sei quem eu sou. Eu sei quanto vale o meu tempo. Você sabe quanto vale o teu tempo? Teu tempo é valioso? Hã? Não vamos responder no atacado. Então não precisa nem de você responder agora. Tem gente aqui que, se for sincera hoje, teria que dizer assim, meu tempo não está valendo nada. Porque olha com quem eu estou gastando tempo. Olha como eu trato o meu tempo. Olha onde eu gasto o meu tempo. Olha fazendo o quê que eu gasto o meu tempo. E aquela história, tem profissional que 1 hora dele custa 1 milhão. Para uma pessoa cobrar 1 milhão por 1 hora técnica de alguma coisa, você vai dizer, mas tem alguém que cobra 1 milhão por 1 hora técnica? Tem. Mas para essa pessoa chegar aí, ela soube valorizar como ninguém o tempo dela. É ou não é? É o tal da pessoa que cobra um parafuso, cobra para apertar um parafuso R$1.000. E a história, mas não é o parafuso. Mas quantos livros ela teve que ler, quantas aulas, quantos vídeos, quanta aprendizado, quanta experiência ela teve que ter para apertar o parafuso certo e cobrar R$1.000. Já deve ter ouvido essa história. Enquanto isso, tem gente gastando o seu próprio tempo com tolo, com coisas tolas,
considerando quem não merece consideração. Ah, mas todo mundo merece consideração. Será que merece? Todo mundo merece uma chance. Mas tem gente que já deixou claro para você, eu não sou digno da chance que você me deu. O que eu devo fazer com essa pessoa? Gastar o meu tempo com ela? Sim ou não? Hã? Não, porque se eu gasto meu tempo com ela, eu sou um tolo. Tem gente que você já ajudou com o seu tempo, com o seu conhecimento, com o seu amor, com o seu dinheiro, com os seus conselhos. O que a pessoa te mostrou? O que você me dá, o que você me fornece, o que você me oferece, não vale nada. Então, opa, para mim vale. Então eu não vou gastar meu tempo com você, eu não vou ficar aqui. É igual ao evangelismo. A gente não tem que fazer uma pessoa aceitar Jesus, a gente tem que fazer a pessoa ouvir de Jesus. Se ela o aceita, se ela crê, é com ela, não é comigo. Então, são nessas coisas que nós vamos descobrindo o quanto nós temos de sabedoria, ou quanto nós ainda somos tolos. Aí fala 2 versículos aqui de mulher, eu poderia ler vários. Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Aí no Provérbios 27:15, a esposa briguenta é como o gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Eu não vou limitar esses versículos aqui à mulher não, viu? Isso aqui tem homem que é assim também. Que nessa necessidade de atenção fica toda hora provocando a pessoa. Sabe, fulano, fulana, fulano, sabe? Por exemplo, uma pergunta que eu sempre falo para casal, o casal que vai casar ainda. Tem casal que eu preciso conversar com eles ainda, faz uns dias que eu estou. Isso eu vou falar para eles, como eu falo para casal, eu falo para mim, eu nunca fiz isso. Você perguntar para minha esposa, você vai falar, ele nunca fez isso? Nunca fiz isso. Eu nunca perguntei para minha mulher, você me ama? Eu, sinceramente, eu penso que você escolhe uma pessoa e essa pessoa escolhe você, porque não pode ser escolha de um lado só. Aqui no nosso país, na nossa cultura, ninguém casa, não tem casamento arranjado. Não tem casamento forçado. Não que eu conheça. Então eu escolhi essa pessoa me escolheu. Tem coisa que é desnecessária no dia a dia. Ah, mas eu preciso ouvir que essa pessoa me ama. Então deixa claro antes de casar, eu sou o tipo de pessoa que eu preciso ouvir que você me ama. Então, sabe, periodicamente, sei lá, a cada dia, cada semana, cada mês, a cada ano, ou a cada quantidade de horas, é importante para mim que você fale que você me ama. A pessoa do outro lado vai dizer, olha, eu não acho importante, tal. Isso é o tipo de coisa que você já conhece antes. Porque às vezes, de vez em quando, a gente pega o problema que a pessoa fala, geralmente a mulher fala mais, né? Mas o homem também às vezes. Meu marido não fala que me ama. Mas e o resto que ele faz? Talvez ele não é de falar. Ele não é aquela pessoa, mas ele fala, né? Ele te dá um conselho. Ele, quando está frio à noite, que você vai lá, rola, quase fica no canto da cama, ele vai lá, te cobre. Ele lembra de você, traz o que você gosta. Ele te ajuda numa despesa. Ele se importa com você. Mas ele não fala que me ama. Seja sábia. Seja sábio. Faça a leitura da pessoa que está com você. Sabe uma coisa que é uma virtude num casamento? Você não viver para mudar uma pessoa. Casa certo que você não vai ter que colocar esforço nenhum para mudar uma pessoa.
Ah, mas a pessoa é muito diferente de mim. É o que a gente costuma falar. Você tinha que ter visto isso quando? Olha que maravilha, todo mundo sabe. Aí você não vê antes. E é teimoso. Não, eu quero esse. É diferente. É muito diferente do que eu quero, mas eu quero esse. E aí aquela ideia de super-homem que a gente tem, de super-mulher, mulher maravilha. Não, porque eu vou mudar esse cara. Não, porque eu vou mudar essa mulher. Não muda, a gente não muda ninguém. Saiba ver, saiba ser grato pelo que você tem. A pessoa que está com você. Pela tua família, pela tua casa. Pela vida que você tem. Você quer ter uma vida boa? Uma vida boa começa numa pessoa grata. Ela reconhece o que ela é, o que ela tem, o que Deus faz por ela, o que Deus dá diariamente para ela. Você quer ver uma vida desgraçada? É a pessoa que é ingrata. Sempre está faltando alguma coisa. Está faltando para ela, está faltando perto dela, as pessoas que estão perto dela nunca estão à altura que deveriam estar. Olha com um olhar bom. Não briga, não viva para brigar com o teu marido, com a tua esposa. E aqui eu repito, não é só para mulher não, para homem também. Não fica procurando pelo em ovo. Sabe, não vive para... Não acorda já estragando o dia. Você percebe, você convive com uma pessoa que tem deficiências. Quem é casado aqui? Se eu te perguntar agora, não responda, por favor. Se eu te perguntar aqui agora, lista para mim 10 defeitos do seu cônjuge. Não fala. Mas quem se eu perguntasse aqui agora conseguiria me responder isso em 1 minuto? Levanta a mão. Puxa, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Aqui o povo nem tem defeito. Ó. Ninguém aqui, ou porque está o marido ou a mulher perto, não levantou a mão. A gente sabe os defeitos da pessoa que está com a gente. Todo mundo sabe. O que eu faço com esses defeitos? Contorna eles. Em vez de ficar toda hora brigando com a pessoa e falando assim, ó, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro, você é aquilo outro, você é aquilo outro. Alguém aqui já teve aquela experiência de estar dormindo, começar a chover à noite? Você está ali no meio da noite, 2 horas da madrugada. E de repente ali você percebe caindo uma goteira no seu pé. Você não sabia, de repente começou a chover, está caindo uma goteira no seu pé. Alguém já teve uma experiência dessa aqui? Digamos que você já teve. O que você faria? Você deitou há 4 horas atrás, deitou 10 horas da noite. Hoje, vamos dar um exemplo. Agora, 2 horas da madrugada. Agora. Você está dormindo lá na sua cama, gostoso, maravilhoso, oh, que maravilha. De repente você percebe ali, ó, na ponta do seu pé, está caindo uma goteira. O que você faria agora? Levantava, subia no telhado? No meio da chuva? O que você faria então? Vamos ver, só para eu quero... Puxa vida, o povo aqui tem uma criatividade. Vou pegar aqui a palavra da pessoa que falou mais alto, que chegou em mim, que eu acho que deve ter sido o que todo mundo deve ter pensado, eu acho. Se agora, essa semana aconteceu exatamente isso comigo. Essa chuva que deu aí deve ter feito alguma coisa. Literalmente, por isso que eu estou dando esse exemplo. Literalmente, estava ali, não era nem 2, era 3 e pouco da madrugada. Tum, tum, tum. O que eu fiz? Levantei, avisei minha mulher, falei, ó, vou mudar a cama de lugar aqui, viu? Fui lá, empurrei a cama, coloquei lá um pano dentro de tinha um baldinho de pipoca, eu coloquei um pano dentro do balde de pipoca e coloquei o balde com aquele pano ali. E fiz o quê? Opa!
Não gastei 5 minutos. Voltei para a cama, me cobri, desviei o pé daquele lugar que tinha molhado, né? Porque tinha molhado um ponto ali. Desviei o pé dali e falei, o resto da noite é minha. Ninguém vai me roubar, não. Quer dizer, eu não fiquei ali. Tem uma goteira. Meu Deus, e agora? Acabou a minha noite. Não dá mais para viver nesse quarto. Eu sabia que a goteira está ali. Não dava para eu levantar, subir no telhado. Ou então ia encher a paciência dela. Tive que acordar ela para ela não sentir que Jesus estava voltando ali, a cama mexendo, né? Falei, vou mexer a cama aqui, tá? Vou empurrar a cama aqui e vou... Tem uma goteira ali, por isso, tá? Não estranhar o que está acontecendo aqui. Com a pessoa que você vive, você tem que fazer isso. Contorna. Você sabe que tem algo ali, você já sabe, não precisa ficar anunciando toda hora, perturbando a pessoa, perdendo a sua vida, igual eu vou perder o resto da minha noite de sono. Não, vou sentar aqui agora, vou esperar essa chuva passar, a hora que passar eu vou lá, eu vou colocar ali alguma coisa, eu vou ver o que está acontecendo, eu vou tampar esse parafuso agora com epóxi, alguma coisa, colocar ali um impermeabilizante. Não! Tem coisa que é contornada. Essa pessoa aqui, eu já sei que ela não é isso, não vou esperar isso dela. Já sei que essa pessoa é assim, então eu vou evitar esse lado. Isso é viver com sabedoria. Está entendendo? Isso é com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe, com teu amigo, com teu patrão, com teu funcionário. Tem coisa que não adianta. Você não é Deus para mudar a pessoa. Vai lá e contorna. Assim, é mudar a tua atitude. Não ficar brigando. Não ficar perturbando a pessoa. E está aqui, a esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Tem coisa que você tenta mudar, você não muda. Então, não sou eu, graças a Deus, vou aprender com esse erro, com essa atitude, não vou ser igual a ela, não vou ser igual a ele, não vou agir dessa maneira, mas não vou ficar tentando mudar alguém. Não vou ficar, gastando a minha energia com algo que não vai voltar para mim. Tem coisa que a gente fala que parece até, nossa, mas isso é tão óbvio, mas tem gente que perde tanto tempo, tanta paz com isso. A paz não tem preço. Você está terminando a semana útil, vai entrar no final de semana, você tem tudo para pegar cada um desses versículos aqui. Olha que eu tinha um monte ainda para ler, mas já vou concluir por conta do horário. Você pode já começar esse final de semana e dizer, não vou mais repetir os erros que eu repetia, não vou perder tempo com o que não é necessário. Eu vou considerar Deus e a palavra dele acima de todas as coisas e de todas as pessoas. Não despender energia com aquilo que me adoenta. Gente, a quantidade de pessoas que tem gastrite, que tem algumas coisas que come e fica mal, não é por conta de alimento. É por conta do desgaste emocional que tem com quem? Com pessoas. Sabe esse sentimento, ficar tentando, por que tal pessoa é assim? Por que ela não muda? Deixa ela, deixa ele. Lembra do exemplo que eu dei. Tem gente na tua vida que é essa goteira às 3 e pouco da madrugada. O que você tem que fazer? Empurra a cama ali, põe um baldinho ali e até põe o paninho já para nem fazer barulho, entendeu? Para não ficar aquele som no teu ouvido ali, se eu ouvir bater no fundo do baldinho ali, aquilo ainda ficar te atrapalhando. Não, vou ter que pensar até no som. Não, está aqui, Aqui um paninho ali, deitei. Não, isso aqui não vai tirar minha paz. Não, essa pessoa aqui não vai levar minha energia com ela. Eu não vou ser tolo.
Essa tem que ser a decisão que cada um aqui tem que tomar depois de cada um desses versículos. Eu não vou ser tolo. E se eu era tolo, eu estou deixando esses hábitos, esses vícios, essas atitudes, essas obras, para viver a sabedoria, para considerar Deus e a palavra dele sempre antes de tudo, antes até de mim, e para viver o que ele tem para a minha vida. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Eu não poderia deixar de ler esse versículo que diz aqui em Provérbios 26, 3. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Por isso eu repito que no risco que você corre de se igualar a um tolo, nem entra em discussão. Não traga dor, sofrimento, peso para a sua vida por agir como um tolo. Por manter coisas na sua vida que você já ouviu a palavra dizendo que não é mais, não cabe mais, que não são para você. Deus nos ensina a viver uma vida excelente. Não aceite nada menos do que excelência para a sua vida. Não fica preso à vida que você tinha até agora há pouco, à mentalidade que você tinha até agora há pouco, ao mesmo estilo de vida que você trouxe de um lugar onde todo mundo era um coitado, onde todo mundo era vítima, onde todo mundo vivia uma vida aquém, uma vida limitada, uma vida ali de baixos valores. Eleva os seus olhos para o Senhor. Permita que a palavra te encha. Porque se você não estiver cheio da palavra, você vai estar cheio de outra coisa. Você vai estar cheio de si. E o que é cheio de si? Cheio de algum conceito, cheio de algum pensamento que pode estar errado. Cheio da cultura desse mundo. Cheio de ódio. Cheio de rancor. Cheio de mágoa. Se você carrega alguma mágoa com você, esse é o momento, essa é a hora de você soltar, desprender isso. Não vou viver mais com essa mágoa. Não vou viver mais esperando a mudança de alguém. Não vou viver mais, lutando com alguém para alguém mudar, brigando, discutindo, falando, me desgastando, colocando, empregando força naquilo que não volta. Quantos que estão soltando as sementes que deveriam estar plantando para gastar sua energia em obras inúteis? Cada vez que a palavra vem até nós, é uma semente que Deus está nos dando para plantarmos. Cada vez que você tem uma direção, uma palavra, Deus, Ele está te abrindo um portal para que você entre por ele. E tem gente que às vezes está na igreja, está ouvindo a palavra, mas ainda está atrás de sentimentos que ainda não venceu. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Se tem algum sentimento que trava a sua vida ainda, o sentimento de alguém, eu quero que cada pessoa aqui nessa noite, que ainda guarda um rancor, você vai soltar isso agora. Você vai fazer a oração da sinceridade com Deus agora. Você vai falar: Senhor, eu carrego um rancor.
eu tenho aqui um rancor de tal pessoa, tal dia ela falou isso para mim, me magoou, me chateou. Fez isso comigo até hoje. Até hoje eu me pego pensando, lembrando. Tal pessoa me humilhou na frente dos outros. Tal pessoa tirou de mim aquilo que era a coisa mais importante da minha vida. Tal pessoa me prejudicou. Tal pessoa fez tal injustiça comigo. Eu não sei o que é. Mas cada um aqui que chegou aqui hoje ainda carregando esse rancor, você sabe do que eu estou falando. A pessoa que te abandonou, você dedicou parte da sua vida para ela, você amou ela, você se tornou indigno por causa dela, deixou de dormir, deixou de comer, deixou de ganhar seu dinheiro, de comprar suas coisas, para fazer por ela, para fazer para ela, de viver o sonho dela, e de repente um dia ela chegou e falou assim, adeus, não quero continuar a vida com você, encontrei alguém melhor que você. Ou contou uma daquelas mentiras que alguém conta, você não me merece. Mas depois de um dia você viu a pessoa, depois de pouco tempo você viu a pessoa já com outra. Que teoricamente então merece ela. Você merece coisa melhor, para você não sentir tanto, não sofrer tanto, mas na verdade o sofrimento não foi da voz, o sofrimento foi da obra, da cena, da atitude. Talvez você ficou esperando de alguém que te retribuísse. Obras. O tempo que você passou num lugar. O quanto você foi generoso, correto. O quanto você se deu. Para o cônjuge, para um filho. O quanto você fez pelo seu pai, pela sua mãe, esperava que seus irmãos reconhecessem, vissem. Até por conta disso, te apoiassem em coisas. E de repente todo mundo olhou para você e deixou claro, você não fez mais que sua obrigação. Eu quero que você diga para o Senhor, eu não carrego mais comigo esse rancor, em nome de Jesus. Isso não tem poder sobre a minha vida, porque viver assim é viver de forma tola. A injustiça que alguém deliberadamente praticou. Palavras que foram ditas sobre você. Palavras que foram faladas para você, que foram ditas sobre você, que te prejudicou, que fez você perder um lugar, um cargo, perder credibilidade. Solta isso agora. Você está, na verdade não é você que está carregando isso, é isso que está carregando você. Está prendendo a sua vida. Isso funciona como grilhões presos aos seus pés. Bolas de chumbo que você podia hoje estar voando, mas você ainda está preso num lugar. Você está preso a uma pessoa que já não faz parte da sua vida há muito tempo. Solta isso agora em nome de Jesus. Eu quero que você tenha a atitude profética de colocar a mão no seu coração, pegar isso e soltar e dizer, Senhor, isso aqui é um ato profético que eu tenho agora. Eu estou pegando esse sentimento, essa mágoa, eu estou pegando, meu Deus, essa lembrança, e eu estou, meu Deus, tirando, eu estou soltando da minha vida. E eu declaro agora pela minha fé, esse sentimento, essa lembrança, esse fato, esse acontecimento não tem poder sobre a minha vida. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que cada palavra que essa pessoa declara agora, que essa atitude profética
dela tirar esse ranço, dela tirar, meu Deus, essa coisa, esse sentimento podre, do sentimento, do coração dela agora, e lançar fora, jogar para o chão. Eu declaro, meu Deus, que é o que está acontecendo agora na vida dela, em nome de Jesus. Eu declaro que ela está vivendo uma libertação, e que esse mal, esse trauma, essa lembrança, essa cena latente na memória dela, essa situação que se repete, meu Deus, de tempo em tempo, eu declaro o fim disso agora, em nome de Jesus, meu Deus, por essas palavras que foram ditas, por essa atitude que foi tomada, por essa decisão que foi feita. Liberta, Senhor. Liberta agora, em nome de Jesus. E eu declaro, receba a libertação agora, pela minha fé e pela sua fé, porque eu entro agora com a minha fé em concordância com a tua, e eu declaro libertação na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro, seja livre agora, de forma que aquilo que era pesado, aquilo em que você percebia que te prendia, te segurava, não tem mais poder sobre a sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, não tem mais poder sobre os teus pensamentos. Isso não será mais uma trava, mas a tua mente é livre para olhar e ver o horizonte à tua frente, não estar preso àquilo que aconteceu lá atrás. Eu declaro libertação agora em nome de Jesus, Senhor. Liberta essa pessoa agora. Porque cada um que pegou e jogou no chão, meu Deus, eu declaro que essa memória, essa lembrança, esse trauma, essa injustiça, aquilo que era uma prisão, uma cadeia para essa pessoa, foi aberto. E eu declaro, ela está livre em nome de Jesus. Você está livre em nome de Jesus. Pelo poder da palavra de Deus. Eu declaro que quando você soltou isso com as tuas mãos, isso não faz mais parte da sua vida. Eu peço, Senhor, liberta cada um aqui. Eu peço cura para aqueles que estão doentes. Que aqueles que chegaram aqui hoje sentindo uma dor no corpo, meu Deus, sofrendo de um problema, seja um problema crônico, algo que apareceu, um exame que constatou, meu Deus, um tumor, um mioma, um câncer, meu Deus, uma enfermidade, uma inflamação, uma infecção, eu rejeito agora, porque está escrito que o Senhor levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz paz estava sobre o Senhor. Que se cumpra a tua palavra, meu Deus. Que essa pessoa seja curada. Eu não sou médico, Senhor, mas o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode agora, pelo poder, meu Pai, da nossa oração de fé, o Senhor pode pegar e tirar com as tuas mãos a dor, a inflamação, a infecção, essa contaminação no sangue, no organismo dessa pessoa, essa mancha que apareceu no cérebro dela, esse problema na pele, o Senhor pode fazer, meu Deus, e eu peço, faça aqui no nosso meio, porque está escrito, e não haverá no meio de ti doente ou enfermo, porque eu sou o Senhor que te sara. Eu peço, Senhor, sara, Senhor. Senhor, sara agora o organismo dessa pessoa. Sara, Senhor, agora o corpo dela. Dá saúde, dá vigor. Levanta aquele que veio hoje aqui, meu Deus, de uma forma quase se arrastando, com dor, com limitações físicas, mas veio, meu Deus, para invocar o nome do Senhor, para dizer que em Jesus Cristo não vai mais ficar enfermo, e eu declaro que em Jesus Cristo não vai mais ficar enfermo, porque o Senhor não mantém a enfermidade, o Senhor leva a enfermidade para a cruz. Leva, Senhor, leva a doença, leva a enfermidade, leva esse mal, leva essa vergonha, e que no nosso meio haja cura,
que haja libertação, que haja, meu Deus, aqui pessoas sendo saradas, libertas, curadas e abençoadas. É o que eu creio, meu Deus, e eu declaro no nome do Senhor. Que nós vejamos, sintamos e recebamos cura do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.